Vamos continuar falando sobre economia. O Congresso deve definir detalhes da regulamentação da reforma tributária neste semestre aqui. É uma das prioridades do Senado para 2024, depois da promulgação do texto no fim do ano passado. Nós vamos conversar com o Bruno Romano, que é advogado tributarista e mestre em Direito Tributário no IBET. Bruno, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto aos telespectadores da Jovem Pan. Bruno, no que é que a gente tem de ficar de olho nesse processo de regulamentação da reforma tributária? Porque a aprovação foi um passo fundamental, importantíssimo, mas a regulamentação é tão importante quanto, mas geralmente atrai menos atenção, né? No que é que a gente tem de ficar de olho? Excelente ponderação. De fato, a regulamentação sempre acaba perdendo assim muito enfoque da população como um todo, mas sim, a gente tem que se manter muito atento, até porque eu acho que o principal ponto de atenção está na regulamentação justamente com relação às alíquotas que vão ser definidas por meio das leis complementares que vão ser analisadas pelo Congresso Nacional. Não bastasse isso, além das alíquotas, também tem os regimes especiais de tributação, como acontece para o setor de saúde, por exemplo, ou o setor educacional. Então, são pontos que a gente precisa se manter atento, até porque se não houver a atenção devida com relação a isso, a gente corre o risco de ter, podemos dizer assim, a maior carga tributária do mundo. E esse já era um risco que já vinha sendo aventado antes mesmo da emenda constitucional ser aprovada e promulgada pelo Congresso. Bruno, a gente ouve com muita frequência os políticos que discutiram a reforma tributária, alguns especialistas também, dizendo o seguinte: olha, nesse momento não haverá redução da carga tributária porque o país não tem condição de abrir mão de arrecadação de impostos. Mas a reforma vai propor ou vai proporcionar uma simplificação no recolhimento de impostos que por si só vai significar redução de custo, por exemplo. Isso é verdade? Em parte sim, em partes não, tá? Por quê? Porque de fato a gente tem uma previsão de potencial simplificação, a gente também não sabe o quanto vai simplificar, até porque isso vai depender também da regulamentação, mas a gente tem uma potencial simplificação sim da tributação, só que a gente também tem um período de transição muito longo. Afinal de contas, a reforma tributária só vai entrar efetivamente em 2026 e ela não vai entrar por inteiro. Ela vai ter um período de transição que vai durar aí até 2032, então vão ser 5 anos em que 2 sistemas vão caminhar em conjunto. O sistema do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS e, ao mesmo tempo, o sistema novo do IBS e da CBS. O que acontece com isso tudo é que a gente vai ter um complicômetro. Afinal de contas, a gente vai ter 2 sistemas caminhando em conjunto e com isso a gente vai ter um aumento muito grande de litígio, um aumento de obrigações acessórias, um aumento de trabalho como um todo por esse período. Depois desse período, a gente não sabe se a gente vai ter uma efetiva simplificação. Tudo bem? Bom dia para você. Tem tempo hábil ainda para para regulamentação dessa reforma nesse primeiro semestre? Por que eu estou falando isso? Porque no segundo semestre tem eleições municipais. Será que vai ter tempo ainda para conseguir regulamentar tudo isso? Segundo semestre todo mundo vai mudar de foco? Paula Nobre, bom dia. Também é um prazer falar com você. Há uma expectativa de que se tenha esse tempo hábil, porque os grupos de trabalho que estão sendo instituídos pelo Ministério da Fazenda, eles preveem que os anteprojetos de lei complementar para a regulamentação da matéria sejam lançados em 60 dias. Então, seria um trabalho muito rápido. E eu até guardo muitas ressalvas com relação a essa agilidade toda, porque é um trabalho muito árduo, muito técnico e precisa ter uma análise muito aprofundada sobre isso, e eu acho que 60 dias é pouco. Mas, pelo que o Bernardo Api, que é o responsável por esses trabalhos, disse, como esses anteprojetos vão ser encaminhados em 60 dias ao Congresso, até que há uma possibilidade, se o Congresso também agir de maneira célere, que isso seja analisado pelo menos pela Câmara dos Deputados ainda nesse primeiro semestre. E tem a reforma dos impostos sobre a renda também, não é, Bruno? Que vão chegar ao Congresso Nacional agora, até o fim do primeiro trimestre, né? Sim, inclusive a emenda constitucional número 132, que é a emenda aprovada da reforma tributária, disciplinou que o governo tinha necessariamente que em 90 dias, a partir da promulgação, então
logo está aí. Em março já bate esse prazo, o governo tinha que encaminhar os projetos relacionados à reforma da tributação da renda. Então, sim, já tem essa próxima fase, tem a reforma da tributação da renda, que é um dos pontos, tem a reforma da desoneração da folha. Então, isso também está previsto na reforma tributária. O governo também tem prazo para encaminhar uma desoneração da folha de maneira estrutural. Então, isso também está em andamento, sim, e o governo vai ter que dar andamento até para cumprir o prazo que foi fixado pela reforma tributária do consumo. Muito bem, nós conversamos com o Bruno Romano, que é advogado tributarista, mestre em Direito Tributário. Muito obrigado, viu, Bruno, pela entrevista e até a próxima. Bom sábado para você. Rafael, Paula, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e desejo a todos um bom feriado, um bom descanso para quem for descansar. Muito obrigado.